Bom dia, caros alunos do Colégio da Polícia Militar. Estou aqui novamente mais uma videoaula, tá? Meu nome é professor Luciano Vidal. Vamos lá. Matemática em casa, certo? Decomposição simultânea em fatores primos para cálculo do MMC e do MDC. Hoje nós vamos aprender essa metodologia como uso do cálculo do MMC e do MDC. Tudo bem? Vamos lá. Metodologia: uso dos números primos na decomposição simultânea, onde nós vamos decompor um número natural em fatores primos, para que no final nós possamos multiplicar esses fatores e encontrar o seu MMC. Tudo bem? De dois ou mais números naturais. Definição de número primo: todo número natural que tem como divisor apenas o 1 e ele mesmo, tudo bem? Ou seja, para me ter um número primo, ele precisa ter esse número, ele precisa ter apenas dois divisores, o 1 e ele mesmo, certo? Então, se ele tiver o 1 e ele mesmo, ele é considerado um número primo, como divisor. Só apenas dois divisores. Vamos para a próxima página. Na página seguinte, nós temos exemplo de cálculo do MMC utilizando os múltiplos que nós vimos nas aulas anteriores. Mas, professor, tem que relembrar o cálculo do MMC utilizando os múltiplos? Sim, só para a gente dar uma refrescagem nas aulas anteriores. Então, na refrescagem, nós vamos encontrar os múltiplos de 6 e de 8 para compararmos e encontrar o MMC desses dois números naturais. Então, para se encontrar o múltiplo de um número, você multiplica esse número pelos números naturais. Foi aprendido na aula anterior, a metodologia. Então, para mim encontrar esses elementos múltiplos de 6, eu multipliquei o 6, a tabuada de 6. Onde eu multipliquei 6 vezes 0, 0. 6 vezes 1, 6. 6 vezes 2, 12. 6 vezes 3, 18. 6 vezes 4, 24. E aí, infinitamente. Só relembrando que os múltiplos é um conjunto infinito, onde não tem fim em seus elementos. Agora vamos para os múltiplos de 8. Para se encontrar os múltiplos de 8, nós usamos a tabuada de 8. Eu multipliquei o 8 pelos números naturais, tudo bem? Aí vamos lá. Multiplicar 8, a tabuada de 8 vezes 0, 0. 8 vezes 1, 8. 8 vezes 2, 16. 8 vezes 3, 24. 8 vezes 4, 32. E aí infinitamente. Então logo nós encontramos o conjunto dos múltiplos de 8. Se você comparar os múltiplos de 6 e os múltiplos de 8, você vai ver que o menor valor comum diferente de 0 dos múltiplos de 6 e de 8 é o número 24, que eu já circulei aqui. Tudo bem? Aí se você comparar, você fez uma comparação, você viu que o MMC de 6 e 8 é o mesmo múltiplo comum de 6 e 8, que tem tanto no conjunto dos múltiplos de 8 como no conjunto dos múltiplos de 6. Feita essa comparação, nós temos o MMC desses dois conjuntos e desses dois elementos, tá? Que é o 6 e 8. Vamos para o exemplo seguinte. No exemplo seguinte, o exemplo 2, nós vamos calcular o MMC usando a decomposição simultânea em fatores primos. Por que o nome fatores? Porque nós vamos utilizar os números primos como elementos da multiplicação. Aí por isso que é chamado fatores. Primo porque nós vamos tratar de números primos, tá? Vamos decompor o 6 e o 8 em números primos. Vamos lá. Na prática, aqui nós temos o elemento 6 e 8 simultaneamente, ou seja, eu vou decompor eles pelos números primos, que são os números 2, 3, 5, 7, infinito. Aqui nós temos o conjunto dos números primos, que é representado por P, onde esses elementos aqui eu vou usar como divisores dos números 6 e 8. Se você pegar o 6 e 8 simultaneamente, que é eles dois juntos, simultâneo quer dizer junto, ao mesmo tempo. O algarismo 6 e o algarismo 8, você decompõe por 2, dá 3, 6 dividido por 2 dá 3, 4, ou 8 dividido por 2 dá 4, e aí sucessivamente. Se o 4 e o 3 der para dividir por 2, você continua, senão você repete, como no caso do 3. Aí aqui, 2 por 2 dá 1, aí o 3 repete, porque não dá para dividir por 2, porque 2 não é divisor de 3. Aí 3 só dá por 3, que é o próximo número primo, certo? O conjunto dos números primos. Então, finalizou 1. Você vai pegar esses valores e multiplicar. Que esses valores aqui são os múltiplos, ou são os números primos
em decomposição de 6 e 8. Aí no final você multiplica esses fatores primos. Por que o nome fator? Porque está envolvido multiplicação, é chamado fatores. Todo elemento representativo de uma multiplicação. Fatores. Então eu vou pegar os fatores primos e multiplicar. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. 8 vezes 3, 24. Então logo, o meu MMC é 24. Tudo bem? Usando a decomposição simultânea em fatores primos. Vamos para o exemplo 3. No exemplo 3, pessoal, o último exemplo da aula de hoje, nós vamos decompor o 8 e o 10, usando o conjunto dos números primos. Só relembrando da página anterior, que o menor número primo de um conjunto dos primos, menor número primo e o único que é par é o 2. Depois vem o 3, depois vem o 5, depois o 7, infinitamente. Tudo bem? Agora, vamos decompor pelo primeiro número primo, 2. Aqui fica 4 e aqui fica 5. Certo? Agora, vamos decompor pelo mesmo número primo, que ainda dá 4, dá para dividir por 2, o 5 não dá, repete. Quando não der para dividir pelo mesmo divisor, você repete ele simultaneamente. Aí, por 2 de novo, aqui fica 1, o 5 repete. 5 só dá pelo próximo número primo, tá? Que é 5. Então aqui vai ficar 1 e 1. Certo? Aí você no final vai multiplicar os fatores primos, que são os valores decompostos em números primos. Você vai multiplicar para encontrar o MMC. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. 8 vezes 5, 40. Então logo meu MMC usando a decomposição em fatores primos é 40. Gente, aqui nós chegamos ao fim dessa videoaula. Muito obrigado. Tenham um bom dia. Um abraço, pessoal. Fiquem com Deus.